Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que mais uma vez gerou bastante polêmica. Na semana passada, o STF mudou novamente o seu entendimento acerca do foro privilegiado, para dizer que o foro privilegiado permanece mesmo após o parlamentar se afastar do cargo, e mudando de novo o entendimento que já estava um pouco consolidado há alguns anos, e gerando margem para questionamentos, para críticas, porque a gente vê muito isso no Brasil, infelizmente eu falo muito sobre isso aqui, da insegurança jurídica que a gente tem, porque a gente tem mudanças de entendimento jurisprudencial com muita fluidez. Então, hoje o STF entende de uma maneira, passa poucos anos sem nenhuma mudança na realidade, sem nenhuma mudança na lei, e vai lá e muda o entendimento. E isso com questões não só desse caso e outros casos que eu já tratei aqui, mas também questões tributárias, às vezes de entender que um tributo é devido e depois não é. Enfim, isso causa muita instabilidade, muita insegurança jurídica e abre margens para críticas, porque a gente pode se perguntar: é um julgamento casuístico? Um julgamento consequencialista? É um julgamento que vai de acordo com a conveniência? Abre margem para essas dúvidas. Porque se não existe nenhuma alteração na lei, nenhuma alteração na realidade fática da sociedade, não tem por que um entendimento que foi consolidado ser alterado. Porque os ministros não estão lá para falar das suas convicções pessoais, e sim para interpretar a lei e falar em nome da corte. Então, se a corte entendeu de uma maneira, e não houve uma mudança da lei, e não houve nenhum erro grotesco quando da adoção daquele entendimento anterior, não tem por que ter uma alteração do entendimento jurisprudencial. Porque, como eu sempre falo aqui, mais importante do que o que diz a lei escrita é a gente saber como ela está sendo interpretada. Porque a interpretação afeta diretamente na sociedade. Então, a pessoa acha que vai ser julgada por um órgão, agora vai ser julgada por outro. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter maior segurança jurídica. E por que eu tô falando isso? Porque eu concordo com o entendimento que foi adotado pelo STF agora. Eu acho que é a melhor interpretação da questão do foro privilegiado. Posso mudar de ideia? Posso, mas a princípio eu acho que é a melhor interpretação. Mas eu não concordo com essas alterações constantes da jurisprudência que geram muita insegurança jurídica. Então, dito isso, vamos entender toda essa mudança de entendimento até esse entendimento que foi adotado na semana passada, entender o caso que deu origem a esse julgamento do STF e quais foram os fundamentos utilizados pelo relator e quais foram os fundamentos utilizados pelo ministro André Mendonça, que apresentou a divergência e foi acompanhado por outros 3 ministros. Tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar aqui a nossa análise, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo e o canal com outras pessoas para a gente continuar crescendo cada vez mais a nossa comunidade. Bom, vamos ao que interessa. A gente vai só olhar aqui a notícia do Migalhas acerca desse julgamento, porque o acórdão ainda não foi publicado, então a gente vai se basear nos votos que foram disponibilizados do relator e do ministro André Mendonça, como eu disse. O relator foi o Gilmar Mendes, ele foi acompanhado pelo Dias Toffoli, pelo Flávio Dino, pelo Cristiano Zanin, pelo Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Roberto Barroso, Nunes Marques, e o ministro André Mendonça apresentou a sua divergência. Ele entendia que o entendimento anterior tinha que ser mantido, não podia ser alterado, e ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Luiz Fux. E vamos entender aqui com base na notícia qual foi o caso concreto. Então é um caso que tem origem num habeas corpus que foi impetrado pelo senador Zequinha Marinho, pedindo que sua situação fosse analisada pelo Supremo. Ele é um ex-deputado federal que se tornou réu por suposta prática de rachadinha quando estava no cargo. E aí, quando ele deixou o cargo, o processo dele que tinha iniciado no STF foi para a primeira instância, porque acabou o foro privilegiado. E aí, ele vai alegar que o STF é competente para julgar o caso, pois depois ele
ele exerceu seguidamente outros cargos, e então o STF tinha que ser mantido como órgão competente para julgar o caso dele em decorrência do foro privilegiado. É basicamente isso. Esse inquérito foi aberto em 2013, inicialmente sob supervisão do STF, foi remetido ao TRF da Primeira Região em 2015 após a renúncia do parlamentar, então ele tinha renunciado. E, enfim, então agora ele está pedindo por meio de habeas corpus que volte para o STF, que é o STF que julgue esse caso dele. Bom, então o ministro Gilmar Mendes ele vai começar o voto dele falando que está convencido que a competência dos tribunais para julgamento de crimes funcionais prevalece mesmo após a cessação das funções públicas por qualquer causa, mas que isso é divergente do entendimento atual da jurisprudência do STF. Ele reconhece isso, mas ele fala que acha importante que o tribunal revisite a matéria a fim de definir que a saída do cargo somente afasta o foro privativo em casos de crimes praticados antes da investidura no cargo ou ainda dos que não possuam relação com seu exercício. Quanto aos crimes funcionais, a prerrogativa de foro deve subsistir mesmo após o encerramento das funções. E aí ele vai começar a trazer as suas justificativas. Então ele vai começar definindo o que é o foro privilegiado, que tem o nome mais correto como foro por prerrogativa de função. Então ele vai falar que isso é previsto em diversos países e tem como objetivo assegurar a certos agentes o direito de serem julgados por órgãos específicos do Poder Judiciário, afastando as regras comuns de competência em matéria penal. A ideia é preservar o interesse da sociedade no sentido de que esses agentes possam exercer livremente suas funções, protegidos contra pressões indevidas com ampla autonomia. E aí ele vai explicar que são 2 os critérios que podem definir o foro privilegiado. Tem a regra da atualidade, que vai dizer que o foro por prerrogativa de função se atrela ao exercício atual das funções públicas. Então, a competência originária dos tribunais desponta com a diplomação ou posse no cargo, alcançando todas as ações penais contra o agente, independentemente da natureza do crime. E isso estaria, então, de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E tem a regra de contemporaneidade, que desloca o enfoque para a natureza do crime atribuído ao agente público. Então, de acordo com essa regra, os tribunais são competentes para julgar os crimes praticados no exercício das funções e pressupondo um vínculo entre as infrações e as atribuições do cargo. Então, para a pessoa ter o foro privilegiado, ela precisa ter praticado um crime que tenha relação com o cargo que ela exerce e durante o exercício desse cargo. E a jurisprudência do STF foi oscilando entre essas 2 regras. Então, ele vai colocar aqui que, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal acolheu a regra da contemporaneidade. Então, a prerrogativa de foro abrangia todos os crimes praticados durante o exercício das funções, mesmo que a ação penal fosse iniciada após a saída do cargo. Foi, inclusive, sumulado esse entendimento, que é a súmula 394. Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Essa súmula foi aprovada em 1964. Mas aí, num segundo momento, essa súmula foi superada. Foi entendido que não tinha que aplicar a regra de contemporaneidade e sim a regra da atualidade. E por essa perspectiva, o foro especial atraía todas as ações penais, pouco importando se o crime foi praticado antes da assunção das funções ou se não guardava relação com o ofício. Então, de acordo com essa regra, qualquer crime, independentemente de ter relação com a função, iria ser julgado pelo STF em decorrência do foro privilegiado. E aí, já trazendo até uma crítica a esse entendimento, então, é mais pela pessoa. Não é o crime que importa para atrair a competência, não é a matéria do crime, e sim a pessoa que foi julgada, o sujeito, independentemente do crime ter relação com a função ou não. Então, já não concordo com esse entendimento de que, independentemente do crime, se a pessoa depois exerce função pública, tem que ser julgado de acordo com o foro privilegiado. Mas ele vai dizer que essa regra da atualidade que passou a ser adotada admitia ressalvas. Então, nas hipóteses contempladas pela súmula 394, lá de 64, a ruptura do vínculo funcional não afastava a competência originária dos tribunais. Afinal, como o enunciado ainda estava em vigor, os crimes cometidos durante o exercício do cargo
se submetiam ao foro especial, mesmo que a ação penal fosse iniciada após o agente deixar o cargo. Então, de acordo com esse entendimento que passou a ser adotado pelo STF, a gente tinha um sistema híbrido. Os delitos praticados durante o exercício das funções submetiam exclusivamente ao tribunal, regra da contemporaneidade, e os crimes praticados antes da investidura no cargo estavam sujeitos ao foro especial apenas enquanto o agente exercesse suas funções. Então, olha a bagunça. Se eu cometo um crime durante o meu exercício do cargo, eu vou ser julgado pelo STF, independentemente da ação ser ajuizada depois que eu deixar o cargo. Agora, todos os crimes anteriores que eu cometi antes de assumir o cargo, a partir do momento que eu assumo o cargo, esses processos que estão lá na primeira instância têm que ir para o STF, e a partir do momento que eu deixo o cargo, os processos que tinham saído da primeira instância e ido para o STF têm que voltar para a primeira instância. Uma verdadeira bagunça. E aí chegou um caso lá no STF, que foi esse inquérito, que fez com que esse entendimento híbrido fosse revisitado. E aí se adotou um novo entendimento, que foi o cancelamento da súmula 394. Então, a partir daí, parou de ter um sistema híbrido e passou a ser adotada somente a regra da atualidade. E é o que o ministro coloca aqui. Nesse precedente, o tribunal consagrou a regra da atualidade em sua acepção mais pura, sem ressalvas. O foro por prerrogativa de função despontava com a investidura no cargo, cessava, porém, com o término das funções, pouco importando a natureza do delito. Então, de acordo com essa regra pura da atualidade, mesmo que durante a função do cargo o parlamentar cometesse um crime relacionado ao exercício do cargo, a partir do momento que ele deixa o cargo, o processo que começou lá no STF tem que voltar para a primeira instância. Então, o STF só é competente enquanto a pessoa exerceu o cargo, independentemente se ela cometeu o crime relacionado a essa função. Se ela deixar esse cargo, o processo vai para a primeira instância. Também gera uma bagunça, uma insegurança jurídica, falta de celeridade, porque o processo começa lá no STF, se a pessoa deixar o cargo, e aí a gente vai ver que a crítica a esse entendimento é justamente que a pessoa que eventualmente não gostou de ser julgada pelo STF, renunciar ao cargo para justamente tirar a competência do STF e ir para a primeira instância. Então, não é uma regra que, a meu ver, também é a mais adequada. Mas foi essa regra que foi adotada, e ele vai colocar aqui que o assunto parecia pacificado. Por um longo período, de 1999 a 2018, prevaleceu a regra da atualidade na acepção ampla. Só que, cientes justamente desse fato de que a renúncia importava o declínio da competência, acusados passaram a explorar desse artifício, desse efeito indesejado da regra, para interferir justamente nessa regra de competência, que foi o que eu falei anteriormente. Ele vai trazer essa preocupação que passou a existir no STF a partir de 2018, tendo em vista que em decorrência desse entendimento da regra da atualidade, as pessoas estavam se utilizando desse artifício para fugir do STF e serem julgadas em primeira instância. E em decorrência disso, em 2018, o STF mudou de novo o entendimento e passou a adotar de novo meio que um sistema híbrido, porque ele voltou a adotar parte do entendimento da súmula 394 que tinha sido cancelada. Então, nesse caso, prevaleceu o entendimento do ministro Roberto Barroso de que a prerrogativa de foro é limitada para crimes praticados no cargo e em razão do cargo. Então, outros crimes praticados quando a pessoa está vivendo a sua vida normal não vão ser julgados pelo STF, ela vai ser julgada desde a primeira instância normal, tá? Como qualquer outra pessoa, porque ela não tá cometendo nenhum crime em função do cargo, então não tem esse foro privilegiado em decorrência desses outros crimes. Agora, seguindo a posição vencedora, então, para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de assegurar a impunidade, é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. Essa foi a justificativa. Só que, apesar de entender por essa parte da regra da contemporaneidade, o plenário manteve o entendimento de que a cessação do exercício das funções impõe a remessa dos autos para o juízo de primeiro grau, ressalvadas ações em que a instrução processual já foi concluída. Então, apesar de adotar a regra de contemporaneidade, o STF manteve o entendimento de que, tudo bem, a pessoa está no exercício do cargo, comete um crime relacionado ao cargo, foro privilegiado, competência STF. Agora, se ela sai do cargo, o processo vai para a primeira instância, porque o foro privilegiado só permanece a competência do STF enquanto a pessoa está no exercício do cargo. Então, continuava o problema de que começava um processo no STF e se a pessoa deixava o cargo, ele teria que ir para a primeira instância. E para
e para também impedir também que fique muito ruim, nos casos em que no STF já tivesse terminado a instrução processual, já tivesse no prazo para alegações finais, aí também não voltaria para a primeira instância, porque aí teria uma definição da competência do STF, não poderia ir para a primeira instância, porque acabaria atrasando um caso que já teve toda a instrução processual pelo tribunal, por um tribunal, que, se foi ele que fez a instrução, ele é o competente para julgar o mérito daquela causa. E o ministro vai dizer que isso é uma contradição, que o plenário passou a definir a prerrogativa de foro por um critério material, mas, paradoxalmente, manteve a principal consequência da regra da atualidade, declínio da competência com o término do exercício funcional. Basta que o parlamentar não seja reeleito ou que o agente público se aposente para que atos por ele praticados no exercício do cargo sejam julgados não pelo órgão designado pelo legislador constituinte, mas em outra instância jurisdicional. Então, esse foi o histórico de todas essas mudanças de entendimento do STF, até que chegou, então, de novo esse habeas corpus lá, e agora eles estão mudando o entendimento novamente. E aí, o fundamento do relator, para que altere de novo esse entendimento, começa agora. Então, ele vai começar explicando qual que é o fundamento da prerrogativa de função, do foro por prerrogativa de função, que não é um foro que é para privilegiar pessoas. A justificativa, de acordo com Pontes de Miranda, é para evitar que se exponha o presidente da República, enfim, outros parlamentares, aos azares de julgamentos de juízes singulares, talvez em momentos de lutas políticas e de ódios vivos. E aí, enfim, a gente pode trazer esse questionamento também para o momento atual, se isso poderia acontecer só em primeira instância, se o STF não está sujeito a isso também, né? É um questionamento importante. Mas ele vai continuar dizendo que a questão do foro privilegiado busca assegurar para os ocupantes de certos cargos públicos a maior exposição deles a ações e investigações, evitar, né, a maior exposição deles a ações e investigações instauradas deliberadamente para seu enfraquecimento político. Por isso, atribui essas causas não a um juiz singular, mas a um órgão colegiado que é presumido pelo próprio Constituinte mais imparcial e, por isso, mais adequado para o julgamento de atos funcionais. E a gente pode trazer um contraponto, pode falar, bom, mas no STF são sempre 11 ministros que são indicados pelos próprios presidentes, então será que a gente não teria uma maior imparcialidade num juiz sorteado em primeira instância? E na primeira instância a gente não teria uma maior garantia do devido processo legal por ter assegurado o direito ao duplo grau de jurisdição e, enfim, por ter mais facilidade em fazer toda a instrução probatória daquele processo? São questionamentos importantes que eventualmente até podem fazer com que exista uma alteração legislativa quanto a isso. Não sei dizer até que ponto isso seria possível, mas legal para a gente debater, são assuntos interessantes para um debate respeitoso, como eu sempre falo. Ele vai trazer um fundamento aqui que parece que está bastante ligado com o momento atual, então trazendo um ponto com todo respeito, lógico, a esse fundamento, mas que eu acho que está trazendo um quê de um julgamento casuístico, porque vai tratar numa sociedade altamente polarizada, marcada pela radicalização de grupos políticos e pelo revanchismo de parte a parte, a prerrogativa de foro se torna ainda mais fundamental para a estabilidade das instituições democráticas. E, enfim, pode ter pessoa que utiliza esse mesmo fundamento para falar que não devia ser o foro privilegiado lá no STF, né? Então, a gente sempre vai ter vieses nas nossas análises. É impossível a gente fugir dos nossos viéses cognitivos, mas eu sempre falo dos nossos viéses cognitivos que a gente tem que ter ciência deles para tentar não agir em função deles, tentar falar, calma, será que isso daqui é meu viés ideológico falando, enfim, meu viés de confirmação? Tem vários viés, é super interessante esse assunto de estudar, inclusive. Para continuar justificando a necessidade da mudança de entendimento agora, o ministro relator vai inclusive falar que no julgamento anterior, que já tinha mudado a regra para a questão de falar que terminando a função, a pessoa saindo do cargo tinha que ir para a primeira instância, ele vai dizer que esse próprio julgamento já tinha sido casuístico, consequencialista, porque de acordo com o Toron, que é um advogado super reconhecido na área de direito penal, ele vai explicar que a mudança se deveu não a razões jurídicas, e sim a questões funcionais, pragmáticas, porque existia um número muito grande de processos no STF e o STF estava querendo se livrar desse número de processos que muitas vezes até impedem que o STF exerça sua função de guardião da Constituição Federal, de analisar a inconstitucionalidade de leis infraconstitucionais, enfim, realmente proteger a Constituição e trazer a interpretação da lei à luz de casos concretos que seja mais adequada
aos princípios constitucionais e enfim. E que se na época o argumento utilizado foi esse, que seria um argumento consequencialista, esse entendimento que foi adotado precisa ser alterado, porque para ele argumentos pragmáticos, como a pretensão de maior eficiência, não autorizam que a previsão do foro especial seja esvaziada pela via interpretativa. A eficiência do Poder Judiciário deve ser fomentada não pela restrição de prerrogativas instituídas em benefício das instituições públicas, mas sim por alterações estruturais que tragam mais racionalidade para a tramitação dos processos. Inclusive os precedentes judiciais, que a gente fala tanto aqui no canal, que foi meu objeto do mestrado, da minha dissertação, e que vai continuar sendo objeto da minha tese de doutorado, eles vêm com esse objetivo de realmente trazer uma maior segurança jurídica, uma maior igualdade, uma maior legalidade. Só que a gente não vai conseguir alcançar isso por meio dos precedentes judiciais se os precedentes judiciais ficarem sendo alterados em um curto espaço de tempo. Porque seria a mesma. Você ter a alteração de precedentes judiciais num curto espaço de tempo é a mesma coisa que você ter a mudança da lei em curto espaço de tempo. Imagina se a cada 5 anos o legislativo fica alterando a lei para mudar as regras da sociedade. Quando os precedentes que interpretam essa lei à luz das situações concretas também são alterados, também estão se mudando as regras da sociedade. As pessoas não sabem como elas podem ou não agir, elas não sabem por qual órgão elas vão ou não ser julgadas. É complicado, então a gente precisa de estabilidade. Precisa de uma mudança até de cultura nesse sentido, de buscar uma maior estabilidade das decisões. E mesmo que a gente não concorde com o entendimento anterior, se não houve uma mudança efetiva da sociedade que demanda essa mudança de entendimento ou uma mudança na lei, não tem por que o entendimento que foi adotado há 10 anos ser alterado. Só porque houve uma mudança de composição da corte ou porque houve uma mudança da opinião pessoal das próprias pessoas, dos ministros que compõem a corte. E é com base nesses fundamentos, inclusive falando para trazer uma maior observância da regra da contemporaneidade, para que sejam julgados efetivamente os crimes praticados durante o cargo e em função do cargo, e para impedir que o acusado ele consiga manipular o órgão pelo qual ele vai ser julgado, que ele vai falar que concede a ordem de habeas corpus para reconhecer a competência do STF para processar e julgar essa ação penal específica, e ele vai fixar uma tese, porque nesse caso que a gente está analisando, só para explicar, ele não é um caso que é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, não é uma ação direta de inconstitucionalidade, que são precedentes reconhecidos com essa força vinculante, até pelo artigo 927 do Código de Processo Civil e até pela Constituição Federal. Mas ele vai dizer que o habeas corpus tem se consolidado como meio idôneo para a formação de precedentes do plenário. Então, a gente não tem o habeas corpus como um processo, um precedente que vai formar precedente de observância obrigatória aqui no artigo 927 do Código de Processo Civil, que traz uma lista dos precedentes que tem essa força vinculante. Então, decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, enunciado de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários, especial repetitivos e enunciados de súmulas do STF e do STJ, só que a gente consegue englobar uma decisão do plenário, mesmo em sede de habeas corpus, no inciso 5 do artigo 927, que é a orientação do plenário do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Acontece que a gente pode fazer mais uma crítica a uma mudança de entendimento, assim, num caso concreto de habeas corpus, que é a não observância de certos critérios para que um precedente seja formado. Então, nesse caso, onde está a participação de toda a sociedade no julgamento? A participação de amicus curiae, a participação por meio de audiências públicas, uma representatividade de todas as pessoas que vão ser afetadas por esse julgamento. Então, num julgamento, assim, mais isolado de um caso específico, que não houve um amplo debate e participação da sociedade, pode realmente ser formado um precedente? É também um objeto de discussão que eu trabalhei muito na minha dissertação de mestrado, porque para a formação de precedentes e para que eles sejam estáveis e não fiquem sendo alterados, a gente precisa que certos limites e diretrizes sejam observados. E aí fica o questionamento, será que nesse caso essa mudança de entendimento da semana passada foi gerada por meio realmente de um procedimento totalmente participativo, com grande representatividade? Então, enfim, mas ele fala que pode sim, e eu acho que pode, mas desde que esses limites e diretrizes sejam observados, então, sim, um acórdão de um habeas corpus pode formar um precedente, mas
desde que ocorra a observância desses limites e diretrizes. E aí, partindo desse pressuposto de que esse acórdão ele forma um precedente, ele fixou uma tese, que é a seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo, em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. E como eu falei no começo do vídeo, eu acho que esse entendimento é o entendimento mais adequado por trazer uma fixação da competência. O processo começou no STF, não é porque a pessoa saiu do cargo que agora tem que passar para ser julgado na primeira instância, porque isso causa uma demora no processo, viola outros princípios constitucionais, como o da celeridade, enfim, e realmente permite essa tentativa de manobra para evitar que um julgamento ocorra num órgão competente e seja julgado por outro. Então eu concordo, mas como eu falei, a questão é, por que essa mudança agora? Existia fundamento para mudar um entendimento que estava consolidado no STF? A gente tem que entender que a gente não pode ter julgamentos casuísticos consequencialistas. Então, apesar de eu concordar com o fundamento, eu acho importante essa crítica de entender por que agora, tá? Agora, vamos só dar uma olhada rapidamente no voto divergente do ministro André Mendonça. Vamos ver quais foram os fundamentos que ele utilizou para falar que não poderia ser alterado o entendimento e teria que ser mantido o entendimento anterior, no sentido de que o processo, a pessoa deixou o cargo, mesmo que o processo tenha iniciado no STF, ele tem que voltar para a primeira instância se a pessoa deixou o cargo. Então, ele vai começar dizendo que o princípio do juiz natural, o qual implica a vedação ao julgamento por tribunais de exceção e assegura o julgamento de qualquer causa por juízo a ser estabelecido por regras de competência previamente definidas, é um dos mais fundamentais preceitos conformadores do devido processo legal. E falando especificamente do foro privilegiado, ele vai dizer que essa prerrogativa ela não é para benefício do acusado. O juiz natural não é determinado em razão da pessoa, mas por conta das funções que ela exerce. Essa é a única justificativa capaz de legitimar o instituto sem se desrespeitar o princípio da igualdade, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e a vedação aos tribunais de exceção. E que justamente por isso, a aplicação e a interpretação das prerrogativas de foro e de sua extensão devem ser parcimoniosas e estritas. E ele vai trazer também a importância da gente ter uma estabilidade, que é o que eu falei desde o início do nosso vídeo. E vai dizer, portanto, que o alargamento do foro por prerrogativa de função para período posterior ao fim do exercício do cargo ou função do agente político contraria a jurisprudência construída de forma gradativa e constante por este STF nas últimas 2 décadas. Macula o princípio do juiz natural, eis que traz para julgamento originário pessoas não mais portadoras de cargo ou função, violando-se o princípio da igualdade. Então, basicamente, ele está falando, olha, a gente não pode mudar esse entendimento, e o entendimento que foi adotado pelo ministro relator, data máxima vênia, ele acaba violando o princípio da igualdade, porque a pessoa que não está mais exercendo uma função que seria a única justificativa para o foro privilegiado, vai continuar tendo um foro privilegiado quando ela deveria voltar para a primeira instância, em atenção ao princípio da igualdade. Como eu falei, eu acho que o voto do relator no fundamento está adequado, mas a questão do momento vale a crítica da questão do momento em que essa mudança foi adotada e a forma em que essa mudança foi novamente realizada sem uma alteração da realidade fática da sociedade que exigiu essa mudança e sem uma alteração da lei nesse sentido. Mas, com base nisso, o ministro André Mendonça, que foi acompanhado por outros 3 ministros, vai dizer que vota por manter a jurisprudência da Corte tal como firmada. Então, nesse sentido, eu concordo com o ministro André Mendonça. Então, vejam, eu concordo com a interpretação do ministro relator, mas apesar de, subjetivamente, eu concordar com a interpretação adotada pelo relator, eu concordo, como uma processualista e buscando a segurança jurídica, que o correto é se manter a jurisprudência da Corte, porque não existe motivo para mudança de interpretação agora. Não é porque eu penso assim que tem que ser alterada a interpretação da lei. Então, eu concordo com a fundamentação, com a interpretação adotada pelo ministro relator, como uma estudiosa do direito, mas também como uma estudiosa do direito, eu entendo que o correto
foi o voto do ministro André Mendonça falando que precisa ser mantida a jurisprudência porque não tem motivo para sua alteração. E aí ele fala que, como consequência disso, ele estava votando pelo sentido de que, cessado o exercício do cargo ou função, cessa também o foro por prerrogativa de função do respectivo agente político, devendo os autos serem remetidos à primeira instância. E existem algumas ressalvas, exceções a essa regra geral, que é quando houver pendência de denúncia ou queixa-crime já oferecida e não apreciada, quando do advento do julgamento de uma ação penal específica, quando já houver sido encerrada a instrução com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, e quando já houver manifestação do dominus litis pelo arquivamento da notícia-crime ou do inquérito, circunstância na qual o tribunal poderá desde logo acolhê-la. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido o que o STF, então, adotou, qual foi o entendimento adotado pelo STF agora, qual foi essa mudança, que você tenha entendido todo esse histórico de alterações de entendimento do STF e tenha entendido qual que é o meu posicionamento, no sentido de que, de fato, eu acho que essa é a melhor interpretação, a que foi adotada agora, mas como uma pessoa que defende a segurança jurídica, a estabilidade das decisões e o fato de que os precedentes não podem ser alterados por mudanças subjetivas de entendimento ou por alteração da composição da corte, o voto divergente do ministro André Mendonça era o mais adequado por votar pela manutenção da jurisprudência que estava vigente. E veja que a gente pode ter julgamentos nesse sentido de um ministro falar, olha, eu pessoalmente acho que a interpretação está errada, mas em respeito à estabilidade das decisões, em respeito ao entendimento da corte que eu estou representando, precisa ser mantido o entendimento anterior, não existe motivo para mudança, mas eu quero deixar registrado que, pessoalmente, individualmente eu penso diferente, mas eu preciso votar de acordo com o histórico das decisões dessa corte, tá? Isso é muito interessante, é um tema muito interessante para quem estuda direito, para mestrado, para doutorado, estuda em precedentes judiciais, que é, assim, eu sou apaixonada por esse assunto, por isso que, como eu falei, vai continuar sendo objeto da minha tese de doutorado, e por isso que é objeto também do nosso canal aqui. Mas é isso, espero que tenha gostado do vídeo, que tenha entendido. Se com quaisquer dúvidas, deixa nos comentários, deixa também sua opinião. Você acha que tá correto, que tinha que mudar mesmo o entendimento? Você acha que não? Com qual interpretação você acha que faz mais sentido? Se a pessoa realmente, quando ela sai do cargo, o processo tem que voltar para a primeira instância, ou se ela cometeu um crime que tem relação com o cargo que ela exercia, ela tem que continuar sendo julgada pelo STF. Enfim, deixa aqui suas opiniões, dúvidas, comentários, sugestões de outros temas para os próximos vídeos. E, de novo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo e o canal com muitas pessoas para a gente continuar crescendo cada vez mais nessa comunidade que está crescendo muito, estou muito feliz com isso. Então é isso, muito obrigada e até semana que vem.